qual que é o tamanho ideal que deve ser o seu pull request? Eu encontrei um estudo que analisou mais de 1,5 milhão de pull requests e viu o quanto que o tamanho dele impactava em coisas como o tempo de code review, o tempo até ele ser mergeado na aplicação e até mesmo a chance dele ser revertido. Então vamos descobrir como que o tamanho do pull request afeta o seu trabalho e eu ainda vou te dar umas dicas de como melhorar o seu pull request. Bom, o estudo que eu tô falando é esse daqui e logo no título a gente já tem a resposta que a gente estava buscando. Por quê? Como que eles chegaram a essa conclusão? Eles pegaram algumas métricas de qualidade do seu pull request. Que a ideia do pull request, além de organizar um pouco mais que código entra ou sai da aplicação, é também ter o seu código revisado pelos colegas, de forma que alguém possa achar algum errinho, alguma coisa assim, comentar no seu código. Quem tá fazendo code review, ele pode comentar diretamente na linha em que ele tá falando. Então a gente pode entender que quanto mais comentários o meu código tiver, melhor ele foi revisado, digamos assim. Essa já é a primeira métrica que eles utilizaram nesse estudo. Então chegamos nesse gráfico aqui, a média de comentários pelo tamanho do pull request. Então cada barrinha azul aqui representa um intervalo de linhas do tamanho do seu pull request. Então aqui é um pull request entre 0 e 10, 10 e 25, 25 e 50. E aqui nós estamos vendo a média de comentários pelas linhas. Então eles entenderam que entre 25 e 50 linhas, a gente tem uma média de 0,5 comentários. Isso já é mais do que os intervalos anteriores, mas menor que o próximo ainda. Por exemplo, no pull request, entre 50 e 100 linhas, ele tem 0,9 comentários na média. Isso vai crescendo e faz total sentido. Quanto mais linhas para se revisar, mais dúvidas podem surgir. Então, quem está revisando esse código pode perguntar mais ou comentar mais. Mas chega um determinado ponto, um determinado tamanho de linhas de pull request que você está alterando, que a média de comentários começa a cair. Entre 1.000 e 2.000 linhas, todos os pull requests que essa empresa aqui analisou, eles chegaram ao número de 4,22 comentários. Agora, mais do que isso, a gente deveria esperar mais comentários, mas pull requests que estão entre 2.000 e 5.000 linhas, já cai essa média para 3,9. E esse número continua caindo conforme o pull request aumenta. Isso mostra pra gente que existe um certo limite da paciência de quem tá revisando o código. Chega um determinado tamanho de pull request que talvez fique tão grande que, ao invés da pessoa analisar, procurar erros, comentar e pensar em outros cenários, ela meio que dá uma passadinha de olho nos pontos mais importantes e já aprova. Ou seja, questiona menos, comenta menos. A gente já vai ver como que isso afeta a qualidade do código como um todo, mas tem um outro fator envolvido aqui, porque isso também tem a ver com o tempo que os desenvolvedores estão gastando para revisar o código. Esse outro gráfico aqui compara justamente isso, quanto que os pull requests ficaram esperando até serem mergeados de acordo com o tamanho deles. E aqui nós podemos ver que pull requests menores, ali com entre 10 e 25 linhas, eles levam em torno ali de 10 horas para serem mergeados. Eu tô olhando aqui a mediana, se for ver a média é um pouco maior. E isso vai aumentando conforme a quantidade de linhas. E novamente, essa escadinha faz total sentido, porque quanto mais linhas de código, talvez maior a complexidade e mais tempo é necessário para se revisar, para se comentar, para se discutir. Mas assim como a gente viu com o número de comentários, chega um determinado ponto, que é mais ou menos ali entre 1.000 e 2.000, que esse tempo começa a se reduzir novamente. Isso reforça mais ainda aquela teoria de se for um pull request muito grande, em vez da pessoa ler atentamente, quem está revisando vai dar uma passadinha só. Agora, a gente já descobriu que em determinado ponto o critério de avaliação para aprovar um pull request vai caindo. Mas será que isso afeta a qualidade do código? E esse outro gráfico aqui, ele mostra a taxa de reversão dos pull requests. Então, se um pull request foi aprovado, foi mergeado e trouxe algum problema, a gente reverte ele, que seria tirar o código que a gente acabou de colocar. E se isso aconteceu, é porque algo deu errado. Talvez aquele código introduziu outros bugs, alguma coisa assim. E aqui em uma análise de 10 milhões de pull requests, chegamos nesse gráfico aqui. Mas ignorando esse primeiro aqui, que é muito pequeno, pull request de 10 linhas é muito difícil, a gente consegue ver claramente uma escadinha aqui, ó. Quanto maior o número de linhas, maior a chance desse pull request ser revertido. Isso mostra de uma vez por todas que quanto maior pull request, menor ele é revisado e a chance dele ter uma qualidade inferior é maior. E baseado em todas essas informações aqui, é que esse artigo chega ao valor ideal de 50 linhas, que é o que tem a menor taxa de reversão, um dos menores
tempos antes de ser mergeado, a partir disso ele já começa a crescer bastante, e ele também possui uma ótima média de comentários, a partir daí acaba crescendo até chegar aquele colapso lá que a gente já viu. E esse estudo entendeu que os pull requests de 50 linhas, eles são mergeados 40% mais rápido do que aqueles de 250 linhas. Ele também tem 40% mais comentários por linha do que o pull request de 250, e ele tem também 15% menos de chance de ser revertido. Então 50 parece ser o número ideal de linhas do pull request perfeito. Mas será que é possível a gente realmente manter todos os nossos pull requests em torno de 50 linhas? Então calma lá, porque o tamanho do pull request muitas vezes ele está relacionado ao tamanho da tarefa que foi designada ao desenvolvedor. E envolve alguns fatores que nem sempre está nas nossas mãos. Por exemplo, imagine uma tarefa escrita assim: criar o botão para abrir carrinho de compras. Pode ser que fique mais ou menos umas 50 linhas de código. Tô pensando aqui em React, Angular, Vue, talvez daria até menos. Agora uma escrita assim: cria a funcionalidade de carrinho de compras completa no sistema, com integração com CEP, consulta em estoque em tempo real, cálculo de descontos, botão de compra por um clique, e ainda adicione um brinde no carrinho a partir de certo valor configurável no painel de controle. Essa pode ser que passe um pouquinho. Então não tem como olhar para o tamanho do pull request e achar que ali está o problema. Provavelmente o problema já veio antes. Um pull request grande geralmente é consequência de tarefas mal escritas, mal separadas. Não que você não possa criar mais de um pull request numa só tarefa, mas aí você já tem que esperar várias vezes. Às vezes pode dar um conflito no seu código que acaba com o dia de qualquer um. O tamanho do seu pull request vai refletir no tamanho da tarefa que você está criando. E não dá para dizer que o dev não tem nenhuma responsabilidade nisso, porque o programador tem que participar da criação das tarefas também, ou pelo menos das definições. Existe no Scrum as reuniões de refinamento e de planejamento, que é justamente onde o desenvolvedor tem que ter a abertura para falar sobre as tarefas, onde o time deve buscar quebrar as tarefas grandes em tarefas menores, resultando muitas vezes em pull requests menores. E se você está num time onde você não tem essa possibilidade, você não tem essa voz, você recebe uma tarefa já engessada e você não pode opinar sobre nada, aí é que tá errado. Essas reuniões são justamente para organizar essa parte de tarefas que vai refletir em um monte de coisa no time e no código da aplicação, como a gente viu aqui. Agora, independente de quantas linhas tem o seu pull request, tem coisa que é muito mais importante até do que esse número. Por exemplo, como boas mensagens de commits. Num pull request vai todos os commits que você está colocando na aplicação, e ter uma boa mensagem nele, descritiva, para quem está revisando saber o que está acontecendo, torna a revisão um pouco mais fácil. Assim como colocar um título e uma descrição, oferecendo um pouco de contexto. Para quem vai ler esse pull request, revisar e aprovar, ajuda demais se já tiver um pequeno textinho ali do que você tá fazendo com aquele código, o que aquele código deve fazer. Se tem um código no Jira ou Trello, é importante linkar, porque aí quem vai revisar o código consegue ler a tarefa antes de revisar o seu código. Quanto mais contexto, melhor. E o processo de code review é muito importante num projeto, que ele faz com que o projeto não tenha tantos bugs e eleva muito a qualidade desse projeto. Um método de trabalho que resolve muito isso é o Git Flow, que inclusive ele já conta com etapas no processo dele para revisão de código, mas acho que isso vale um vídeo inteiro. Se você gostaria que eu falasse mais sobre o Git Flow e te mostrar como que você pode implementar isso nos seus projetos e no seu time, comenta aqui embaixo. Agora, manda esse vídeo aqui para aquele amigo que faz uns pull request cabuloso e ainda quer que você revise. Se você gostou desse conteúdo, eu sou o Renan Palim e esse é um canal de programação. Dá uma olhadinha nos outros vídeos aí. Vou até deixar um aqui como sugestão para você e um grande abraço.